Eu me lembro quando o meu primeiro filho nasceu em 1983, no final de 1983, desculpe. Isso aconteceu logo após o primeiro funeral ao qual eu realmente fui. Era um parente, uma avó, e foi apenas algumas semanas antes do nascimento do meu filho, e foi, eu me lembro, um daqueles dias de Edgar Allan Poe. Era um dia de inverno, granizo, neve, chuva congelante. Dia muito frio, ventos soprando, e foi a primeira vez que eu realmente vi uma cova aberta. E o corpo foi colocado nela. Teve um impacto muito profundo em mim. E então, pouco tempo depois, literalmente um mês depois, meu filho nasceu, e eu tive esse pensamento de que a porta se abre entre duas realidades duas vezes. Uma vez no nascimento, onde uma nova alma entra em um corpo, e de um útero vem uma nova criança. Milagroso. Quem sabe como podemos sequer entender ou compreender isso? E então, no final da vida, quando outra porta se abre e acolhe de volta o corpo de uma vida que esteve aqui por quantos anos essa pessoa passou neste mundo, e me ocorreu que sabemos muito pouco sobre o que está do outro lado da porta. A porta onde a vida começa, que se abre e uma nova vida entra, e a porta onde a vida termina, e essa vida segue para outra dimensão. Mas hoje a física básica nos diz que nada desaparece. Toda matéria se transforma em energia, e a energia pode ser convertida de volta em matéria. Então, assim como quando você queima um pedaço de madeira no fogo, a madeira pode não estar mais lá, mas a energia que ela gera está lá. E mesmo quando o fogo se apaga em algum lugar, ele permanece nas estratosferas no cosmos. Quando você pensa dessa maneira e se tira da caixa estreita, você chega a uma realização muito importante. Como alguém que foi chamado para consolar e confortar muitas pessoas, e sempre é muito difícil quando você tem que lidar com alguém que está passando por uma perda, uma morte. E até meu pai falecer há 15 anos. Então, a experiência é em primeira mão, muda tudo, para ser honesto. Então as pessoas sempre me perguntavam, e ainda me perguntam, para onde vai uma alma? Depois que morremos, onde está a alma do meu pai ou da minha mãe? Do meu parente, às vezes, infelizmente, tragicamente, de uma criança, de outros. Para onde ela vai? Se é que vai para algum lugar? Eles estão em paz? Uma das grandes perguntas que as pessoas fazem, e sempre foi, eu sempre ficava sem palavras, sem saber realmente o que dizer. O que você diz? Você sabe que eu realmente sei para onde vai. Não, eu não conseguia responder a essa pergunta. Mas então algo me ocorreu, uma epifania, e percebi algo que sempre me incomodou sobre a pergunta. A própria pergunta é baseada em uma premissa, e essa premissa é: nós estamos onde tudo acontece. Somos como o centro do universo. Estamos onde tudo acontece. Estamos nos perguntando: para onde vai a alma? Talvez esse axioma, essa suposição esteja errada. Como sabemos onde estamos, onde tudo acontece? Nós só sabemos onde estamos agora, mas não conhecemos necessariamente toda a realidade. E comecei a responder, com algo um tanto quanto quase ridículo. Uma analogia quase ridícula. Uma conversa imaginária. Um diálogo entre uma geladeira e a eletricidade. Então a geladeira pergunta à eletricidade: para onde você vai quando desligam a tomada? A eletricidade responde incrédula: sabe que tipo de audácia, que coragem você tem para me fazer uma pergunta dessas? Você é uma caixinha. Eles acabaram de inventar você há 100 ou 200 anos. Eles descobriram como gerar a mim eletricidade. Me confinar nesta caixa que você é, e você refrigera alimentos. E agora você acha que é o centro da existência? Você me pergunta para onde eu vou. Eu estive aqui muito antes de você ser inventada ou criada. Eu volto para o meu lugar natural, que está além do tempo e espaço que você jamais conhecerá. Tudo o que você conhece é sua caixa, então eu volto sem essas limitações. Eu volto para o lugar onde essas limitações não me restringem. Agora, será que o refrigerador poderia entender isso? Provavelmente não. E então, qualquer pessoa a quem eu já disse isso, acredite ou não,
Disse, claro, faz total sentido. Se esse é o caso com a eletricidade e o refrigerador ou qualquer aparelho, então como muito mais com os mistérios da vida e da morte, alma e corpo. O corpo é uma caixa. Sim, e enquanto estamos vivos, experimentamos a vida de muitas maneiras diferentes. Vida biológica, vida emocional, vida intelectual, vida transcendente. No entanto, define-se a vida, e então em algum momento o plugue é retirado. A eletricidade, seja como você definir uma alma, não está mais ligada ao corpo. Então o corpo pode estar completamente intacto, o refrigerador pode estar intacto, mas não há energia, não há eletricidade, portanto não está funcionando como um refrigerador. E fazer a pergunta, para onde você vai? Podemos fazer a pergunta, mas a resposta é óbvia. Você está em um espaço muito pequeno e mal conhece esse espaço. Quanto sabemos sobre a vida? Com toda a magia e todos os avanços e descobertas impressionantes da medicina, ainda sabemos tão pouco, mesmo sobre o corpo, sobre o cérebro, um cérebro do tamanho de um pouco mais do que isso, maior que o tamanho da minha palma. O que sabemos sobre o cérebro? Sabemos muito, mas há muito mais para saber. Então, este pequeno corpo de 1,5 metro ou 2 metros de altura, 50 ou 100 quilos, não vamos além disso. E ainda assim permanece de muitas maneiras um mistério. Isso está dentro da caixa, sem falar no que está fora dela. Então, realmente, a morte, com toda a sua tragédia e toda a sua dor e perda, é realmente uma oportunidade para nos despertar para uma realidade superior, para perceber que eletricidade, alma, espiritualidade, vida é muito mais profundo do que apenas a vida dentro do corpo. Então, realmente, até mesmo dizer a ideia de que a vida após a morte, a vida antes do nascimento. Se uma alma de eletricidade de fato está sempre lá, é apenas uma questão de se experimentamos essa vida. Faz total sentido que a eletricidade continue mesmo depois que a caixa não está mais lá, ou se deteriora, ou erode, ou não está funcionando, significando o refrigerador ou qualquer outro aparelho. Então, realmente, o que deveríamos realmente dizer é que é vida após vida ou estágios na jornada de vida de uma alma. E conhecemos uma parte, a parte da qual estamos cientes no período de tempo e no espaço que ocupamos durante nossas vidas. Sempre que nos tornamos conscientes disso, até o momento em que não estamos mais cientes, e ainda há algo muito maior que nos precedeu e continuará. Isso não é para minimizar nossas vidas. Pelo contrário, significa que sua vida específica é uma conexão e parte de uma longa jornada. Na verdade, isso torna a vida muito mais significativa, muito mais rica, porque não começou com você, não termina com você. Isso significa que é uma jornada e, portanto, existe o conceito de reencarnação, a ideia de uma alma retornando. É a lógica simples de uma alma continuando sua jornada. E eu volto à eletricidade. A eletricidade não desaparece só porque o aparelho não está funcionando ou porque não estamos cientes dela. Quantos milhares de anos a eletricidade existiu e nem sabíamos que ela existia até a descobrirmos? E quantas outras forças estão na natureza que ainda não descobrimos? Então, tudo isso realmente serve para nos contar sobre a majestosa e incrível jornada que é a vida, que está muito além do alcance da nossa estreita caixa de tempo e espaço e que podemos nos conectar com ela. Esse é o ponto mais poderoso. Podemos nos conectar com ela mesmo aqui, quando perdemos essa arrogância e ganhamos a humildade de reconhecer isso. É uma parte de um todo maior. Então, você se conecta a esse todo, é como alguém lendo um capítulo de um livro, e é isso. Eles terminam o capítulo e pensam que é o começo e o fim da história, mas não é. A narrativa está aqui antes desse capítulo e há capítulos que virão depois. Reconhecer isso torna este capítulo muito mais rico, muito mais profundo, muito mais complexo, porque é um capítulo em uma longa história, que também é uma perspectiva de como olhar para a vida em geral, que as coisas que acontecem conosco na vida podem nos sobrecarregar, podem nos deprimir, podem realmente nos desafiar. E, às vezes, traumas sérios. Ninguém nega isso. No entanto, se você pensar nisso como parte de uma história mais longa, isso não necessariamente diminui a dor imediata, mas pelo menos dá algum contexto, alguma perspectiva. Kierkegaard disse: só podemos entender nossas vidas olhando para trás,
mas temos que viver nossas vidas olhando para frente. Quando você olha para trás em retrospectiva, começa a ver as peças se juntando, avançando. Nem sempre vemos essas peças, mas podemos vê-las se nos afastarmos e não adorarmos o aqui e agora. Não, adore a gratificação instantânea. Por mais tentador que seja, isso te prende em sua pequena caixa, e é isso que você vê. Então, quando alguém te pergunta como é o horizonte, se você está em sua pequena caixa, haverá uma resposta muito pequena. Se alguém se abre e sobe 3 metros em uma montanha, essa é uma resposta diferente. Se você vai ao topo da montanha, é uma terceira resposta. E todas estão corretas dependendo de qual perspectiva você está olhando. A pessoa que está no chão está correta quando diz que não vê muito. Dessa perspectiva, ele só precisa adicionar essas palavras da minha perspectiva. No entanto, se você ampliar seus horizontes e permitir sua imaginação, e tiver permissão para sonhar, e tiver permissão para aspirar, e você lê, e você pensa, e você imagina o que acontece, os horizontes se ampliam. Então, essencialmente, quando começamos a estudar sobre a alma e começamos a nos relacionar com ela, percebemos que, sim, ela vem de uma perspectiva e panorama muito mais vastos do que podemos imaginar. Mas, ao permitir essa perspectiva do relato mais completo, seu capítulo e versículo específico se tornam mais ricos, porque você o vê não apenas como uma peça, não apenas como a peça imediata que é, mas parte desse quadro maior. Sempre penso na analogia de um cara navegando em um barco, rio abaixo, o rio do tempo. Embora, francamente, o tempo não seja um rio, não é linear, o tempo é mais cíclico. E até mesmo uma espiral, o tempo é energia, e ele retorna ao eixo. Mas, no entanto, é uma jornada. Então pense nisso como um tipo de rio circular em espiral, e você está navegando por esse rio do tempo. E, obviamente, o que você vê e experimenta empiricamente, com sua visão, som, gosto, tato e olfato e outras ferramentas e instrumentos, você vê as margens do rio, vê os acontecimentos, os eventos, as criaturas, o que quer que esteja acontecendo ao seu redor. E, por melhor que seja a sua visão, você vê longe, pode ver um pouco mais adiante, ver para trás, mas há um limite para o quanto você vai ver. Agora, você sabe, ontem você estava no rio um pouco mais cedo, viu coisas que não viu hoje. E amanhã, à medida que você viajar mais longe, verá mais coisas. Existe uma maneira de ver o quadro completo. Bem, você poderia imaginá-lo, mas há uma maneira. Imagine agora um pássaro que está voando, uma visão de pássaro, vê o quadro inteiro, vê todo o rio, vê a margem de ontem e antes de ontem, e assim por diante, e vê para onde está indo. Agora vamos dar o próximo passo da analogia. Este pequeno pássaro voa e pousa no seu ombro bem ali no barco. Então, o que você tem agora? Você tem sua perspectiva enquanto está no barco, mas agora você tem o pássaro falando com você, sussurrando para você sobre a perspectiva mais ampla. O pássaro é a alma, você, o corpo, é a pessoa no barco. Corpos, como qualquer entidade física, só podem experimentar o tempo e o espaço como o conhecem. Essa é a sua capacidade. E é nisso que deve se concentrar, no aqui e agora. Um pouco de senso, um pouco de contexto, um pouco de perspectiva, porque você pode ver um pouco mais amplo, mais abrangente, mas não a visão completa de pássaro. O pássaro, a alma, tem a capacidade de ver um quadro maior. Então, se algo acontece na sua vida, seja um evento alegre ou um evento triste, o corpo dirá a você agora, fique feliz. Agora fique triste. O pássaro, a alma, dirá a você, sim, você tem o direito de estar triste ou feliz. Mas lembre-se, há um quadro maior. A história não acabou. O capítulo não terminou. O barco continua navegando. E o tempo e o espaço, portanto, mesmo que estejamos limitados ali, mas você não é apenas uma caixa, você não é apenas uma geladeira, você também é as forças sob a superfície. E quando você se conecta a isso e vive uma vida com alma, em outras palavras, não vivendo uma vida distraída ou seduzida pelo aqui e agora, mas por um quadro maior, quais são os resultados a longo prazo do meu comportamento, das minhas ações? Por um certo sistema de valores e padrões, você está se conectando aos pássaros, à alma, que lhe dá o quadro maior, que por sua vez informa o seu quadro menor. Então não é negar o quadro menor, não é negar a caixa ou o refrigerador, é informar que há muito mais acontecendo
É por isso que nos dizem, há um versículo bonito, um versículo muito triste, mas bonito, em Eclesiastes, em Coelete, o rei Salomão diz que os vivos devem levar a sério, que quando há uma morte, uma passagem, os vivos devem levar a sério o que eles estão levando a sério. É uma oportunidade quando você de repente vê a fenda se abrir, a porta se abrir, e o mistério do começo e do fim não é apenas uma oportunidade, é uma responsabilidade. Levar a sério. Não seja arrogante no seu momento. Seja humilde. Reconheça que há um quadro maior. Responsabilidade. Sensibilidade. Ver que há mais do que os olhos podem ver. E que de fato a alma continua. É doloroso porque não podemos nos conectar nos nossos próprios termos. Mas a alma continua em sua jornada. E quando você faz algo com alma, especialmente em nome, e em homenagem à alma que partiu, você está realmente criando um canal entre corpo e alma. Sua vida como você vive, de acordo e no espírito do legado. E os valores que a pessoa, seu ente querido, transmitiu, o que você está fazendo é continuar canalizando a energia da alma para as caixas deste mundo material. E é aí que reside o verdadeiro poder, a potência, não apenas que nos conectamos em um nível espiritual, mas que até mesmo este mundo material, com todas as suas limitações e todos os limites e parâmetros de tempo e espaço, pode realmente ser elevado a um lugar mais espiritual e cheio de alma. É como ensinar o refrigerador sobre eletricidade. E o refrigerador ouve e diz: interessante, há mais na realidade do que eu saberia. E não apenas ouve, mas vive uma vida de acordo. É quando você sabe que sua vida está assumindo uma forma e um formato mais profundos. Quando você não é uma vítima das circunstâncias. Quando você não é apenas definido pelo aqui e agora, onde o tempo e o espaço não te controlam. Sim, vivemos sob as diretrizes e as regras do tempo e do espaço. Mas eles não te controlam, porque você pode fazer coisas que são atemporais e sem espaço, o que significa que você pode fazer algo que tem impacto eterno, não temporário, não impermanente, algo que tem impacto permanente. Em uma palavra gentil que você diz, em uma boa ação, em um bom pensamento, essas coisas geram energia, e essa energia pode durar para sempre. Há pessoas que, mesmo quando estavam vivas, as pessoas mal podiam esperar para que elas deixassem este mundo porque eram tiranas, eram cruéis, eram prejudiciais. Há pessoas que não estão aqui há milhares de anos nesta terra e nós as lembramos com amor. Então há uma afirmação que diz: os ímpios, mesmo em suas vidas, são chamados de mortos. E os justos, mesmo em suas mortes, são chamados de vivos. Por quê? Porque viver não é apenas viver biologicamente, não é apenas respirar, não é apenas um coração batendo. É o efeito que você tem na vida das pessoas. E sim, há pessoas que viveram há 3.000, 4.000 anos, Abraão e Sara, e falamos sobre eles como se estivessem aqui hoje. Porque falamos sobre a bondade e a generosidade deles e as famílias que construíram e o legado que nos deixaram. Então há pessoas que estão existindo agora, e sim, elas estão aqui e podem ser poderosas e influentes, mas isso vai durar. Alguém se lembrará delas 3.000 anos, alguém se lembrará delas um dia depois. Alguém vai querer se lembrar delas. Então, a vida é muito mais do que apenas o impacto imediato que você está tendo. Obviamente, todos ocupam tempo e espaço. Você está sentado na sua cadeira, mas isso é apenas para o agora. Você será lembrado dessa forma? Você continuará a viver. As pessoas vão olhar para você como um modelo, um exemplo do que significa estar verdadeiramente vivo. E nesse sentido, é isso que aprendemos com a morte. Aprendemos a ideia de apreciar aquilo que é maior do que o que nós podemos compreender e perceber com nossas próprias ferramentas limitadas. Então, sim, por um lado, nós sofremos e lamentamos. E devemos, porque é a perda de um ente querido. Mas a história não termina aí. Essa alma continua sua jornada. Podemos não sentir isso, mas quando nos concentramos e focamos e nos alinhamos a vidas cheias de alma, você se conecta de certa forma e essa alma se conecta com você. Às vezes você pode sentir isso, às vezes não. Mas o ponto é, a eternidade dos valores, a eternidade da mensagem, a eternidade da... A vida continua a viver. E é muito poderoso dizer que você vem de uma linhagem
de pessoas que remonta a milhares de anos em uma cadeia ininterrupta, comprometida e dedicada à generosidade, à virtude, à bondade, a espalhar luz, a ajudar os outros, não apenas a si mesmos. Isso é poderoso. E estou orgulhoso de ser uma dessas pessoas, porque posso falar sobre Abraão e Sara, nossos ancestrais, e seus filhos, e os filhos de seus filhos. Em uma cadeia ininterrupta. Somos todos perfeitos. Obviamente não. Todos cometemos nossos erros, mas ainda assim, um anão, em pé sobre os ombros de gigantes, pode ver mais longe do que o gigante pode. Então isso é um grande presente. E todos nós podemos acessar esse tipo de conexões eternas. Valores eternos. A chave é não ficar preso, não se deixar seduzir, não ser mantido refém pelos limites do seu refrigerador, mas permitir-se reconhecer que há mais na vida do que o aqui e agora, e a caixa de tempo e espaço, como a conhecemos. E quando fazemos isso, nos tornamos pessoas muito, muito maiores. Um ser humano, mortal, pode se tornar imortal. Uma criatura finita pode se tornar infinita, porque estamos tocando isso e canalizamos isso através de nossas vidas. Mas tudo se resume a nós e é como fazemos as coisas. Quero aproveitar esta oportunidade, já que estamos prestes a entrar em Rosh Hashanah, o ano novo hebraico, para desejar a todos um ano muito abençoado, um ano doce, um ano saudável. Vindo de uma pandemia que ainda está conosco, devemos apenas nos tornar mais fortes e reconhecer que os desafios estão aqui para nos tornar pessoas maiores e melhores e olhar para o quadro maior, não apenas o momento, mas o momento também deve ser agradável e bonito. Um ano muito abençoado. Por causa dos feriados, este programa ao vivo aos domingos será adiado até que os feriados terminem. Você ouvirá mais informações, nós postaremos tudo. Foi uma honra, como sempre, falar com você. Vamos todos nos conectar em um nível espiritual que transcende o tempo e o espaço. Por favor, compartilhe seus pensamentos, feedback, comentários, compartilhe com outros, passe adiante. Vamos todos criar um efeito dominó de imortalidade espiritual que infunde este mundo mortal com a própria eternidade. Céu e terra beijando-se, abraçando-se e tornando-se fundidos como um só. Obrigado novamente. Aqui é Simon Jacobson. Vida significativa. Visite meaningfullive.com para mais informações, mais programas, nossa programação completa de eventos. Que todos sejam abençoados. Novamente, um ano muito abençoado para todos vocês.